Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Espero que todos estejam bem e que possamos sair daqui mais crescidos, mais ungidos, mais espirituais. Deixa eu dizer a vocês, lembrando a todos que logo após no encerramento dessa reunião, nós teremos batismo nas águas. Nós vamos realizar o batismo e você pode e tem a oportunidade de fazer isto hoje, né? Entregar, cumprir com esse mandamento, que a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E nós temos a oportunidade hoje, você tem essa oportunidade maravilhosa hoje, de descer as águas do batismo, confessando o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Quando eu encerrar, nós começamos o curso para o batismo. E lembrando a todos também, que terça-feira, nós, dia 1º, né? Terça é dia 1º, nós damos início ao último grande propósito do ano. Propósito da mudança. Quais são as 3 coisas que você não quer levar com você para 2021? Quais são as 3 coisas que você diz assim: eu não quero que entre comigo. Eu vou entrar, mas essas situações não vão entrar comigo. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos jejuar. Nós vamos colocar forças. Quem participa conosco todo ano sabe que quantos testemunhos poderosos nós já ouvimos no mês de dezembro. Casamentos restaurados, né? Família, curas, portas abertas, negócios, contratos, vendas, imóvel, carros, milagres de todas as naturezas. Definições aconteceram nesse propósito antes que o ano terminasse. É um plantio que nós vamos fazer. Então, terça-feira, não fique de fora, se organize, esteja conosco, vamos dar início a esse propósito. Pega a carta convide, tem muita gente sofrendo, precisando de ajuda, muitas pessoas que só falta um convite, e você pode ser esse instrumento do Senhor para convidar e ser um canal de bênção, de transformação na vida de muitos que se encontram com a vida destruída e vão encerrar o ano completamente arrebentados. Então, terça-feira nós vamos dar início, e lembrando a todos, somente vocês, mulheres, que terça-feira eu dou início, mas a partir da outra terça, a pastora Liliane, minha esposa, vai estar com vocês, vai fazer o trabalho com vocês, com todas as mulheres, ajudando, orando com vocês, trazendo orientações poderosas aí para todas as mulheres a partir da próxima terça. Então, nós estamos entrando com força, com tudo, no propósito da mudança, viu? Realmente, enquanto muitos pretendem, já estão se organizando para parar, nós vamos colocar mais força, nós vamos intensificar para realmente buscar. Por que nós fazemos isso? Eu vou dizer uma coisa muito importante a você. A gente sempre ensina, prega, porque a Bíblia nos ensina a isto, que toda situação você tem que dar uma resposta de fé. Todas elas. Eu estava segunda-feira falando aqui, nós estávamos na nossa reunião geral de obreiros, e segunda-feira a igreja estava lotada só de obreiros. Tinha uma cadeira vazia, só de obreiros. E eu estava dizendo isso a eles. Fazendo uma reflexão de 2020. Foi um ano desafiador. Foi um ano que vivemos experiências desafiadoras. Nenhum de nós nunca tínhamos passado por situações como aconteceram este ano. Quando chegou a pandemia e todas as determinações
que acompanhava todas as medidas, nós nos levantamos com o espírito da fé. Nós nos levantamos com força, com muita fé com obras. Quando foi determinado que a igreja fechasse as portas, assim como todos os lugares, nós avançamos. Nós fomos para 8 cultos diários, online. 8. Até na madrugada tinha culto. 8. Oramos mais, jejuamos mais, colocamos mais força. Colocamos as fotos de vocês, os cadastros de vocês. Muitos de vocês estão cobertos com essa oração até hoje, você pode ter certeza disso. Quando vocês estão na igreja, quando vocês entram, é feito um cadastro com vocês. A foto de vocês foram todas coladas nas cadeiras, para que nós pudéssemos estar cobrindo vocês de oração e orando, né, de um modo geral, pela igreja do Senhor. Nós estávamos aqui, não podia realizar culto, mas com as portas abertas, recebendo, ajudando, socorrendo. Por pessoas com Covid, eu orei por várias. Bispo, não é prudente da sua parte. Querido, eu vou dizer uma coisa a você. Se a gente for ser discípulo de Jesus, vamos ser de verdade. Jesus, ele nunca fugiu do leproso, viu? Lepra era contagiante. E ele não fugiu dos leprosos, ele curou os leprosos. Aquilo que estava em Jesus passou para eles, não o que estava neles passou para Jesus. E esse foi o espírito que nós trabalhamos. Orando, cuidando, socorrendo, atendendo pessoas. Alimentamos mais pessoas esse ano do que qualquer outro ano. Vestimos mais pessoas esse ano do que em qualquer outro ano. Foram toneladas e toneladas de roupas, toneladas e toneladas de alimentos. De um modo geral, intensificamos, avançamos. E aí, nós vemos milagrosamente o resultado disso, a resposta, o resultado dessa resposta de fé. E é isso que eu quero transferir para vocês. A igreja fechou as portas, não podia realizar cultos. Quando foi liberado que nós pudéssemos realizar cultos, era 20% o número de pessoas. A reunião que eu fiz agora às 7 horas da manhã, ela é das decisões que tomamos para avançar e não retroceder. Então, fomos para vários cultos, criando vários cultos para dar oportunidade de acolher a todos. Toda ação tem uma reação, todo plantio tem uma colheita. E a primeira coisa que nós fizemos, a preocupação, é em não envergonhar o nome de Jesus. Porque nós poderíamos fazer como muitos, envergonhar o nome de Jesus. Ministérios inteiros foram alimentados através do Ministério Mudança de Vida, igrejas. Eu recebi mensagens de igrejas grandes como esta grande que tem aqui em cima, de pastores que estavam se alimentando por aqui, alimentando o seu rebanho. Tenho isso gravado, tenho acompanhado o trabalho de vocês e tem me edificado muito o trabalho de vocês. Que a grande preocupação foi, nós como discípulos do Senhor, discípulos se parecem com seu mestre. O discípulo se parece com o mestre. Em tudo. Nós não poderíamos envergonhar o nome de Jesus, que essa é uma responsabilidade que todo discípulo carrega.
E aí, a resposta disso, porque não se tem explicação para isso, nós, mesmo de portas fechadas, Deus mostrando o poder da sua palavra e o quanto é importante confiar na sua palavra, muita gente falava assim, como é que a igreja vai se manter agora? Porque não tem cultos, não tem dízimos e ofertas. Foi uma coisa linda de se ver. As arrecadações da igreja, as ofertas e os dízimos aumentaram. As pessoas, tanto o depósito como as pessoas, vinham à igreja para trazer os seus dízimos e as suas ofertas. As pessoas vinham à igreja para trazer as suas doações. Foi um mover lindo demais. Nós entregamos toneladas e toneladas e toneladas de alimentos. Cada trabalho que eu fiz foram 3 mil quilos, 4 mil quilos de alimentos e roupas entregues a cada trabalho. Um registro do Ministério Mudança de Vida, foram assistidas mais de 170 mil pessoas, assistidas pelo Ministério nesse período. Como se explica isso? Não se explica, se vive. Resultado de confiar na palavra e viver pela palavra. Não tem explicação. Nós crescemos de todas as formas, de todas as maneiras, nós avançamos. Por que o Senhor está falando sobre isso? Porque isso é viver por fé. Isso é dar resposta de fé a cada situação. Isso é confiar na palavra. Vamos pensar assim, porta da igreja fechada. A igreja vive de dízimos e ofertas, doações e dízimos e ofertas não é doação, tá? Isso é devolver a Deus. Mas a igreja vive de dízimos e ofertas e doações. Portas fechadas, como se arrecada? Depois 20%, como é que a gente continua fazendo o nosso trabalho? Quem estimula essas pessoas a continuarem? Quem move? Que espírito que move? Nós crescemos, nós levantamos mais obreiros, mais voluntários. Nós pregamos mais, nós alimentamos mais. Nós vivemos experiências maiores. Resultado dessa fé. Resultado de se confiar na palavra. Com isso eu quero mostrar a você, talvez muitos falavam assim, como é que a igreja vai fazer agora com as portas fechadas? Teve igreja que realmente fechou, não nossa. Mas a nossa avançou. Porque nós avançamos. Nós avançamos, nós não retrocedemos. Nós não nos intimidamos. Nós não envergonhamos o nome de Jesus. Nós não envergonhamos o nome de Jesus. Nós nos posicionamos como discípulos de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. O discípulo tem a cara do mestre. O discípulo se parece com o mestre. O discípulo imita o mestre. Nós precisamos, discípulo forma discípulo. Eu sou discípulo, você é discípulo. Nós somos discípulos, ou não. Mas o discípulo, ele se parece com o seu mestre. Você já prestou atenção que o que acontece hoje, que é um problema sério que a gente precisa estar atentos. As redes sociais têm seguidores, certo? Tem lá o seguidor do Instagram, o inscrito no YouTube, etc, etc, etc. Existem pessoas que seguem mais e imitam muito mais, se parecem muito mais com homens, e muitos deles não homens de Deus, do que com seu próprio mestre. Não sei se vocês vão se recordar que teve uma fase aí,
de denúncias e mais denúncias, porque muitas pessoas, na sua grande maioria, as mulheres, mas homens também, como tem algumas aberrações por aí, que fazem cirurgias absurdas para se parecer com um artista, com um ator, com uma atriz, ou com alguém que julga importante. Você já prestou atenção? Teve uma fase aí, né, até falamos sobre isso ainda no decorrer da semana, que teve uma fase que todo mundo queria ter o perfil daquela Kim Kardashian, né, americana, e aí começaram a fazer coisas loucas porque queriam se parecer fisicamente com ela. Então aí você observa que as pessoas, elas fazem verdadeiras loucuras para se parecer ou para imitar alguém. Um ser humano que o tempo é curto, um ser humano que muitos deles não têm futuro. Quando eu falo de futuro, eu estou falando de futuro eterno, né? E muitos cristãos não se parecem com Cristo. Muitos não têm nada de Cristo. E aí está o problema. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz na reunião anterior. Por que você está aqui? O que te traz aqui? Responde para você. Qual a razão de você estar aqui? A real razão. Se você conseguir responder, isso faz toda a diferença e fará a diferença nos resultados da sua vida. Qual o seu propósito maior por estar aqui? Qual é a tua necessidade? Bispo, eu quero uma vida abençoada, isso é consequência. Bispo, eu quero ser próspero, isso é consequência. Se esse for o alvo maior, você está numa posição perigosa. Bispo, eu quero minha família abençoada, isso tudo é consequência. Isso tudo é natural, acontece. Desde que sejamos um discípulo verdadeiro, que se parece com o mestre. Eu vou colocar uma frase aqui para você, e eu quero que você medite nessa frase, que é uma frase de Martinho Lutero. Projeta para eles. Diga comigo, precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque nos esquecemos dele todos os dias. É verdadeiro ou não é? Não, bispo, eu não me esqueço. As suas ações e ações, atitudes, reações provam isso. Precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque nos esquecemos dele todos os dias. E se você não ouvir todos os dias, você vai ter mais erros do que acertos. E a balança não vai... Sabe que todos nós temos uma medida, uma balança, né? Se você não sabia, eu te faço essa alerta. Tem uma balança. Sabe quando Deus trata conosco? Como o peso da balança passou da medida. Aí é quando Deus entra, para mudar tudo. Ouvir o Evangelho, ele nos recalibra, é como uma bússola, nos dá o norte certo, a direção certa. Por que nós estamos vivos? Por que estamos na terra? Só o Evangelho mostra isso. Porque o que é importante aos olhos de Deus, nós precisamos saber. Por que nós precisamos saber? Porque nós estamos
de passagem. É o que eu tenho dito na última semana. Queridos, aqui é como aquela viagem gostosa, pode ser gostosa ou pode ser uma tragédia, né? É como aquela viagem gostosa que você se hospeda nos melhores hotéis, uma viagem extraordinária. Não importa, quem já fez um passeio muito bom, muito gostoso, ele é bacana, ele é gostoso, mas tem um tempo. Chega um momento que você não vê a hora de voltar para casa. É verdade ou não é? Tá bom, tá maravilhoso, mas eu não vejo a hora de voltar para casa. Só não vê a hora de voltar para casa quem a casa está uma porcaria. Uma droga. Relação familiar e etc, está destruído. Do contrário, você não vê a hora de voltar para casa. E nós estamos aqui de passagem, é como uma viagem. E já já estamos indo para casa. Porque aqui, Jesus deixou claro isso, que aqui não é a nossa casa, não é a nossa pátria. Então, muito em breve, estamos indo para casa. Amém? Muito em breve. Então, qual é o propósito maior? Porque quando você crê em Jesus, você começa a obter a sua salvação, mas você vai desenvolver isso ao longo do tempo. Por quê? Porque o seu dia a dia, a sua maneira, como você ouve, como você recebe a palavra, é que vai desenvolver a sua salvação e vai trazer os resultados que a palavra nos assegura. As promessas que a palavra nos assegura. Por isso, quando você sentar aí, eu quero que você se lembre de uma parábola que nós vamos trazê-la aqui a você agora, porque Jesus disse que ela é o ponto de partida. Se você não entender essa, você não entende nenhuma mais. Nenhuma das outras que vier, você vai entender. Olha o que Jesus disse, ó. Então Jesus disse, se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? Como vocês vão entender as demais? Marcos 4, 1, 9 diz assim, mais uma vez Jesus começou a ensinar à beira do mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como está escrito, como está. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo caminho, algumas, diga comigo, caíram à beira do caminho. Agora, algumas semanas atrás, eu falei sobre isso. Que estar à beira do caminho não é estar no caminho. E estar à beira do caminho é uma das razões que diz assim, e as aves vieram e a comeram. Não estavam no caminho. As outras sementes, diga comigo, caíram em solo rochoso. E não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sobre o calor do sol e secaram. Diga comigo, pois não tinham raízes profundas. Eu quero que você entenda uma coisa. Essa semente é a palavra que gera energia, que gera poder para que a sua vida seja uma vida frutífera. A palavra, ela traz consigo unção, energia, poder. Por isso que é um desperdício você ouvir por ouvir. É um desperdício e é você quem decide. Se você vai ouvir de forma intencional e absorver de forma intencional ou de forma aleatória. A fé tem que ser intencional. As nossas atitudes têm que ser intencionais. É de propósito que nós fazemos. É igual estar aqui.
tem que estar aqui de propósito e com um propósito, porque se estiver por estar, você é um alvo fácil. Não é um problema, você pode estar, fique à vontade. Todos é muito bem-vindos. Só que você vai ver o que acontece com você. É a resposta que muitos questionam e perguntam. Muitos se esquecem que existe um mundo espiritual. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. E o Senhor diz assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim trazer condições de batalha para você. O reino de Deus é conquistado, diga comigo, à força. Quem usa da força se apodera dele. Se eu não coloco força, é o que eu estou dizendo. Se nós fôssemos mais uma igreja no meio da multidão que reagisse como muitos reagiram, talvez a gente não teria abrido as portas de volta. Talvez a igreja estivesse endividada agora, porque as despesas não param. É verdade ou não é? Estaria endividada agora. E não pense você que igreja não tem despesa, que eu não sei quanto é a sua, mas a não ser que você seja um empresário de um porte médio, eu te garanto que a despesa da igreja é maior do que a sua. Viu? Eu já falei isso para vocês, que essa igreja aqui, a despesa dela mensal é de 60, 70 mil, faça chuva, faça sol. Para pensar. E a gente vive por fé. A obra é de Deus. Esse é o maior milagre que as pessoas não entendem, né? A pessoa fala assim, aqui é coisa de doido, como é que pode? Não, é isso aí, para ver o poder da palavra. A palavra se cumpre e não adianta ninguém tentar barrar a obra do Senhor, que não tem jeito. Entendeu? É só quando a igreja for tirada daqui, que realmente isso aqui transforma um caos. Mas enquanto a igreja estiver aqui, nós somos o termômetro. Nós somos o equilíbrio, nós somos o sal, nós somos a preservação, nós somos a luz. Entende? Por isso que, é outra coisa que eu vou unir com a palavra aqui, eu quero que você preste atenção. Quando a palavra penetra, a palavra causa transformação, ela traz mudanças. Quando ela não traz mudanças, é porque ela não penetrou. Vem cá. Eu estava me lembrando de um caso que eu tive aqui na igreja. E esse caso, mais tarde ele foi recolhido. Entende o que eu estou falando, né? Ele foi recolhido. Morreu, espero que tenha morrido em Cristo. Mas tem um caso de um empresário que esteve conosco há um tempo. Era um empresário tinha uma empresa significativa, com faturamento alto. E esse cara era um cara de uma personalidade forte demais. Um cara explosivo, um cara muito enérgico. E nas suas reuniões com os funcionários, o depoimento dos funcionários é que por várias vezes ele quebrou uma mesa de vidro, dando soco na mesa em reunião, estressado, em alto nível de estresse com os funcionários. Quando ele chegou na igreja, e realmente o Espírito Santo entrou na vida dele, e impactou, transformou esse homem, a primeira coisa que aconteceu foi ele reunir o quadro de funcionários dele e pedir perdão pelo cara que ele foi até então, pelo patrão que ele foi até então. Ele pediu perdão a todos. Sabe o que aconteceu depois disso? Os funcionários vieram para a igreja com ele. Boa parte dos funcionários estavam na igreja com ele, porque viram a transformação dele. Outra coisa, a empresa dele trabalhava de domingo em domingo porque não podia desligar os maquinários. Ele disse, o domingo é do Senhor. E parou, desligou os maquinários e passou a dar o domingo ao Senhor. E
milagrosamente, a empresa foi aumentando o faturamento, foi crescendo. Então, aonde eu quero chegar? É que ser um discípulo de Jesus, mas não se parecer com Ele, tem algo errado. Não haver mudanças, tem algo errado. Tem algo errado. O fruto tem que aparecer. O marido vê a mudança na esposa, a esposa vê a mudança no marido, os filhos vê nos pais, o patrão vê nos funcionários, os funcionários vê no patrão. Senão tem alguma coisa errada. Porque nós nos parecemos com Cristo. Temos a mente de Cristo, a personalidade de Cristo. Nós seguimos os passos de Cristo. E se nenhuma mudança aconteceu, é porque a palavra não penetrou. Isso é ruim para você. Outras sementes, diga comigo, sementes, palavra, caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram, diga comigo, em solo fértil, germinaram, cresceram e produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. É o que a palavra faz. A palavra é semeada, por isso que quando você estiver ouvindo a palavra, ela está aqui assim, ó, agora, ó, nesse domingo está aqui, ó. A palavra está sendo semeada. O seu coração é esse solo fértil. Eu estava me lembrando que há pouco tempo aí, nas redes sociais, tinha um agricultor cristão, fazendo uma analogia bem bacana, e não sei, muitos de vocês devem ter visto esse vídeo, ele mostrando como a terra deve ser preparada para receber a semente. Então, quando você passa o arado na terra, você está cortando a terra, você está rasgando a terra, você está revirando a terra para que ela receba a semente. Solo pedregoso não cria raiz, não vai se aprofundar. Então, o que acontece? Olha o que ele disse. Então ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, diga comigo, ouça com atenção. Você tem ouvidos. Você tem ouvidos para ouvir. Então ouça com atenção. O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. É o que nós estamos fazendo. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, diga comigo, mas Satanás logo vem e a tomam deles. Quem toma? E aí? Isso explica porque muitas pessoas não ficam. O problema não está com a igreja, o problema não está em ninguém, o problema está na pessoa. O diabo facilmente tira do coração. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, diga comigo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que, diga comigo, enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanima. Então, aí eu vou voltar à pergunta que eu fiz no começo. Por que você está aqui? Bispo, o senhor fez a pergunta e eu tentei responder na minha cabeça, mas não sei exatamente, eu quero uma vida abençoada, eu disse, isso é consequência. Porque a única coisa
a única pessoa que não para, a única pessoa que realmente permanece e vai permanecer é aquele que está com seus olhos na sua salvação. Por que eu estou aqui? Porque eu estou desenvolvendo a minha salvação. Tem gente que pergunta assim para você, membros da sua família, para que você vai na igreja? Querido, eu vou na igreja porque eu estou desenvolvendo a minha salvação. Eu estou de passagem aqui, assim como você. E eu sei para onde eu quero ir. Você sabe para onde você quer ir? Porque tem uma direção para nós. A maior parte das pessoas não sabe para onde vão. Ou estão contando com a sorte para ver se vai dar em alguma mentira por aí que ouviram. Mas só tem dois caminhos. Por que eu não paro? Porque eu não abro mão da minha salvação. Porque seja qual for a luta, seja qual for a dor, seja qual for a humilhação que eu passo aqui, isso vai passar. Por isso que a Bíblia diz que as nossas lágrimas serão todas enxugadas. Todas, não importa quanto vivi de dor, quanto sofri, tudo isso será enxugado. Então, o primeiro ponto é que eu estou no desenvolvimento da minha salvação. Agora, vida abençoada, casamento abençoado, vida próspera é consequência desse relacionamento, desse desenvolvimento da fé. Por isso que alguns, que ainda o coração é terreno rochoso, é duro, não cria raiz. E aí, quando chega o problema, diz assim, eu vou parar com tudo. Você não entendeu até hoje. Você não entendeu. E dizer assim, eu sempre digo para as pessoas, você pode passar por problemas aqui e viver um momento aparentemente de fracasso, ou ser eternamente um fracassado. E quando nós falamos de ser eternamente um fracassado, nós estamos falando de ser eternamente aqui e posteriormente um fracassado. Mas você pode ter vivido momentos difíceis aqui e se tornar mais do que vencedor na glória. Mas começa aqui. Tudo começa aqui. Então, falei do segundo grupo. Agora o terceiro. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem. Diga comigo, mas logo é sufocada pelas preocupações desta vida. Diga, pela sedução da riqueza. Diga, e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Essa é outra coisa que sufoca a semente. Por quê? Porque, eu disse outro dia, é um engano da sua parte achar que você está seguro com dinheiro. Ou com o dinheiro, o dinheiro é a sua provisão. A primeira coisa, para não te faltar dinheiro, eu quero te ensinar que a primeira coisa, não quer que falte dinheiro? Faça do Senhor o seu provedor. Ele provê. Ele. Tudo quanto há nos céus e na terra pertence a Ele. É dele. Por isso que os homens que foram os homens mais ricos, prósperos, como Salomão, como Davi, Crônicas 29, eu sempre peço para você ler Crônicas 29, que você entende toda a mentalidade de Davi acerca da riqueza. Então, Davi é aquele que diz, né, toda essa riqueza que nós preparamos para ofertar ao Senhor, é tua. Nós simplesmente estamos devolvendo aquilo que o Senhor deu a nós. Mas é toda tua, veio das tuas mãos. Então ele entendia que o Senhor era o provedor. Ele entendia que tudo tinha vindo das mãos de Deus. Esse é um entendimento, se você realmente quer ser uma pessoa que não... É o mistério da igreja. Estou acabando de dizer para você, é o mistério da igreja. A igreja é um mistério. E a igreja não está aqui para iludir, nem para enganar ninguém, principalmente se tem por aí, deve ter mesmo. Mas aqui nós, inclusive, ensinamos a você
Tem gente que por aí te ensina que você faz a sua oferta, você comprou a sua bênção. Não é esse o ensinamento aqui. O ensinamento é a palavra. Se você realmente, se a palavra penetrou e tudo, quando uma pessoa se converte, ela se converte por completo. Entende? Ela se converteu por completo. A vida dela, o bolso dela, tudo se converteu. Ela se coloca na posição de servo. Existe um rei que é dono de tudo quanto há nos céus e na terra. Nós somos seus servos. Nós desfrutamos de tudo, mas tudo não é nosso, é dele. Nós administramos tudo aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos, mas é dele, para a honra dele, para a glória dele, para os propósitos dele. Então é onde você cresce cada vez mais. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita, diga comigo, 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Isso é muito forte. Por isso que a palavra está sendo semeada, a semente está sendo semeada no solo. O solo é o seu coração. Se o seu coração é solo fértil, vai haver uma produção de 30, 60, 100 vezes mais. Já parou para pensar o que é 100 vezes mais? Uma vida 100% abençoada. 100%. Lucas 8,15 diz assim: as que caírem em solo fértil representa os que com um coração bom, receptivo, ouve a mensagem e aceita com paciência ou perseverança, produzem uma grande colheita. Tudo está na forma de se receber. Eu disse, a semente, ela tem energia. A semente traz poder. Então, quando a semente, que é a palavra de Deus, ela penetra o seu coração, então ela faz com que a sua vida se torne produtiva, haja fecundidade, produzimos frutos, vivemos uma vida extremamente frutífera. Fruto de justiça, ela traz mudança em nossas vidas, a mudança que o Senhor nos ensina, para vivermos cada vez mais uma vida abençoada. Quem está entendendo, por favor? Cada resposta, cada atitude que nós temos, é uma resposta à mensagem que nós temos recebido. Se recebemos, ou não, se absorvemos ou não. Bispo, eu ouço a palavra todos os dias. Vamos lá, precisamos ouvir a palavra todos os dias porque nos esquecemos dela todos os dias. Em que momentos nós nos esquecemos dela? Naqueles momentos que exige uma atitude de fé. Naqueles momentos que nós devemos imitar o mestre, ser discípulo do amor, da paciência, da misericórdia, do perdão, do autocontrole, do domínio próprio, do equilíbrio, de fechar a boca e a gente não fecha, de abençoar ao invés de amaldiçoar, pagar o bem, pagar o mal com o bem e não o mal com o mal. Precisamos lembrar. Por isso precisamos estar ouvindo o tempo todo. Que é aí que vem a construção de uma vida realmente vitoriosa. Há muito mais que gostaríamos de dizer, Hebreus 5, a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Olha o que Paulo diz, sobretudo, diga comigo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que houve. Displicentes acerca do que houve. Paulo está dizendo assim, eu gostaria de falar muito mais a vocês, mas eu estou impedido de falar, porque vocês se tornaram displicentes. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam, diga comigo, de leite.
e não podem ingerir alimento sólido, ou carne. Vocês já eram para estar comendo carne, vocês estão com leitinho, queridos. Vocês já eram para estar ensinando, e aí está tendo que ser ensinado. É o que Paulo está dizendo aos hebreus aqui. Quem se alimenta de leite, diga comigo, ainda é criança, e não sabe o que é justo. Quer dizer, criança não pode receber coisa de gente grande. Entendeu? Eu quero coisa de gente grande, vou usar essa expressão, de gente grande. Não quero de adulto não, vou falar de gente grande mesmo. Porque tem gente que quer ser grande. Criança não pode receber coisa de gente grande. E quando nós estamos falando aqui criança, nós estamos falando de crianças imaturas espirituais, de imaturidade espiritual. Porque tudo que nós vamos ler aqui está falando de sermos maduros espiritualmente. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática, diga comigo, que pela prática constante, pela prática constante, são capazes de distinguir, diga comigo, entre o certo e errado. Quem não tem maturidade? Criança. O adulto tem, já é capaz de discernir entre o certo e o errado. E o que prova que nós amadurecemos? As nossas atitudes. Nós já discernimos e somos capazes de escolher o certo e não continuar fazendo o errado. O termo displicente significa no grego lentos, tolos, negligentes e preguiçosos. É a mesma coisa que estivesse dizendo assim, vocês se tornaram lentos, tolos, negligentes, preguiçosos. Por isso que eu não posso falar com mais profundidade com vocês. Vamos lá, pode me dar a referência. Coríntios 14, 20 diz assim, irmãos, diga comigo, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebê com relação ao mal, sejam inocentes, purinhos, como bebês com relação ao mal, mas sejam, diga comigo, maduros no entendimento. Observe, deixa eu voltar aqui a colocação da questão do servo se parecer com seu mestre. Vamos pensar aqui. Realmente, nós temos desenvolvido essa característica, essa imagem, parecidos, como discípulos, temos passado por esse discipulado. A pergunta que eu vou fazer a você, não fique ofendido comigo não, porque quando eu trago a mensagem, a palavra, daqui a pouco eu vou ler algo com você, que diz assim, como é que você sabe que você está bonitinho hoje? Como é que você sabe que você está penteadinho? Que você tomou teu café da manhã e não tem aí uma casquinha de pão aí no dente? Como é que você sabe que você está, que o rostinho, o olhinho está limpinho? Como é que você sabe? Que está tudo certo com você? Por causa do espelho, né? A Bíblia nos ensina, ela é como espelho. Através dela, você checa, você confere como você está. Porque de repente você acha que você está abafando e está com uma folhinha de alface na boca. Está com sujeira. Acha que está bonitão, bonitinha e está com o olhinho sujo. Maquiagem está borrada, está feio. A palavra é como espelho.
Nós precisamos estar conferindo continuamente para ver como estamos. Está tudo certo. Está tudo ok. Porque nós temos uma imagem a zelar diante dos homens e Deus está nos observando. Sabe, é o nível de maturidade, quando a gente entende que a gente está chegando a um nível de maturidade, é aquela frase assim: ninguém está me vendo. Opa, Deus está me vendo, então não vou fazer. Porque quem somos no oculto, na intimidade, mostra o nosso nível de maturidade. Porque muitas coisas você não faria na frente de alguém. Não faria na frente de pessoas, não falaria na frente do seu pastor. Então você não pode falar em lugar nenhum. Porque Cristo está te vendo. E a sua fé gera esse temor. Sabe o que é temor? Reverência. Não é medo. Reverência. E é isso que vai fazendo com que Deus te promova. É isso que vai fazendo com que Deus confie nas tuas mãos coisa de gente grande. Porque você tem amadurecido. A gente prova o nosso estilo de vida, que nós vivemos um estilo de vida diferente, pensamos diferente, agimos diferente. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 3:8. Diga comigo: deem frutos que mostrem. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de direção, é metanoia, mudança de mentalidade. Todos nós precisamos sofrer a metanoia, essa mudança de mentalidade, essa mudança na maneira de pensar. Pensar, falar e agir. Então, Paulo disse isso, né? Deem frutos que mostrem o arrependimento. A palavra vem, a palavra é generada, é semeada para produzir frutos. É para que você viva uma vida frutífera. Amém, pessoal? Pode passar, por favor. Efésios 4, 13 e 15. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Diga comigo: e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Olha a palavra, amadureçamos, precisa amadurecer, precisamos crescer. Então, não seremos mais, diga comigo, imaturos como crianças. Poxa vida, a gente não gosta de ouvir isso. Oh, mas você é imaturo como criança, mas espirituais muitos ainda são. E as atitudes mostram isso. E por que eu preciso amadurecer espiritualmente? Por quê? Porque eu quero coisa de gente grande. Eu quero uma grande vida. Eu quero que Deus confie nas minhas mãos coisas grandes. E Jesus disse assim, para de lutar na força do seu braço que você vai cansar, tá? Diga comigo: sem mim, nada podereis fazer. João 15, a partir do 1, mas vai no 5 e vai no 7 também. Sem mim nada podereis fazer. Por que tem muita gente frustrado, cansado, chateado? Porque está na força do braço, está tentando fazer do seu jeito, está tentando produzir o seu próprio milagre, está tentando romper. Você vai cansar. Vai cansar. Primeira coisa, desenvolver um relacionamento com Deus. Sabe o que? Todas as vezes que você ler na Bíblia essa palavra, fulano conheceu fulana. Sabe o que está dizendo? Sim ou não? Quando você lê fulano conheceu fulana, está falando fulano fez sexo com fulana.
O termo é o mesmo usado por conhecer a Deus. E significa o quê? Intimidade. O termo conhecer é o mesmo. Então, observe que Deus busca conosco uma relação de profunda intimidade. Entende? Por quê? O termo conhecer na Bíblia, entre homem e mulher, essa relação de intimidade. E com Cristo, essa relação de intimidade, de profunda intimidade. Inclusive, você sabe que sexo é ser um só, é se fazer um só. E a Bíblia nos ensina a nos fazer um só com... Está sabendo separar, né? Senão tem gente aí cochilando, vai falar besteira, vai falar que eu falei, o bicho estava falando de sexo, que Deus faz sexo, que não sei o que, porque eu estava dormindo na igreja. Está entendendo que não tem nada a ver? Estou te mostrando a relação de intimidade, de profundidade com Deus. Conhecer a Deus é uma relação de intimidade profunda, é se fazer um com Ele. E é isso que Deus busca conosco. Essa relação de intimidade. Essa relação de extrema intimidade. Ser um só com Ele. É isso que transforma, é isso que muda a nossa vida, transforma. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Porque ensinamentos novos surgem continuamente, né? Inclusive, é o conselho que eu dou, né? Quem gosta de ficar comendo aqui, ali, cuidado, que você vai ter uma intoxicação que você não vai saber de onde veio, e vai te causar um mal-estar tão grande, viu? Que comer aqui, comer lá, tempero diferente, comida diferente, é igual um filho. Você sabe o que você faz para o seu filho, não sabe? Você sabe o que você quer o que você tem para ele. Eu geralmente, os meus filhos, eu sempre, o meu filho estava lembrando disso outro dia, mas o fulano, querido, você não é filho do fulano. Você é meu filho. Se o pai dele não se importa, eu me importo. Então eu sei o que eu quero para você. Eu sei aonde eu quero que você chegue. Eu sei a vida que eu quero para você. O futuro que te espera. Então, para isso, tem o alimento certo. Tem as escolhas certas. Então a gente precisa ter cuidado com isso também, né? Se você quer viver uma fé apurada, cuidado. Se começar a comer demais, você vai ficar intoxicado. Porque por exemplo, hoje é um mundo aberto, tem de tudo, né? Por isso que eu estou falando aqui de novos ensinamentos. E aí o que acontece? Quem é criança não tem firmeza, não tem maturidade, não tem discernimento. Entendeu? Não tem discernimento. Aí o que vem vai iludir, confundir, vai entrar fantasias, ensinamentos, e também não serem influenciados quando nos tentarem, diga comigo, enganar com mentiras astutas, que é o que não falta também. Mentiras e mais mentiras. E a primeira coisa, né, que a gente precisa, é o que eu disse, nós estamos no desenvolvimento de uma fé, da salvação, o desenvolvimento da nossa salvação. Aí o resto, querido, aí tem conselho para tudo, né? Semana passada, por exemplo, eu gravei especificamente para os maridos e gravei especificamente para a esposa e depois gravei para ambos. Quem ouviu? São conselhos, são orientações, direcionamentos importantíssimos, maravilhosos. Que se às vezes a gente fala, mas não é bem, é bem assim, é bem assim. Por isso que realmente eu devo duvidar das minhas crenças, mas não duvidar da palavra. Porque a palavra passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E é o que eu estou dizendo a você. A palavra, ela carrega unção, ela traz energia, poder dentro dela. Quando ela penetra dentro de você, ela gera isso. A não ser que ela não esteja penetrando.
ela produz isso. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-se, em todos os aspectos, diga comigo, cada vez mais parecidos com quem? Que é cada vez mais parecidos com Cristo. Cada vez mais nós estamos parecidos com Cristo. Cada vez você se parece mais com Cristo. A gente já sabe, não adianta se iludir, se enganar, que viver não é fácil. Não é. E viver na sua própria direção, nos seus próprios caminhos, pior ainda. Se com Deus não é fácil, sem a direção dele, pior ainda. É uma batalha. Aí, nós precisamos ter cuidado, porque o que matam o nosso relacionamento com Deus, uma das coisas, dentro de tudo que nós já falamos aqui, da semeadura, das situações, dos problemas, mas a relação familiar. A relação familiar é um problema sério. A relação familiar pode matar a fé do marido, matar a fé da esposa, matar a fé dos filhos. E mata, viu? Mata. Porque boa parte dos filhos às vezes não quer a fé dos pais. Por quê? Porque eles não veem aquilo que eles ouvem, que aprenderam, que escutam nos sermões, eles não veem praticado em casa. E isso mata a fé. E nós somos cooperadores, colaboradores de Deus nessa obra. Por que eu falei a semana passada e nos últimos dias falei sobre isso, sobre os casais? Porque é o alicerce, a família é um alicerce poderoso. Eu levanto a minha esposa, eu fortaleço o espiritual e o emocional dela, a estima, assim como ela a minha. Se já parou para pensar, nós já sofremos uma guerra tão grande fora, e a gente permite que essa guerra dentro, um jogando o outro para baixo. Eu disse, a palavra nos ensina que aqui está cheio de veneno. Dependendo de como você lançar a palavra, você está envenenando o seu cônjuge e automaticamente você está se envenenando. Matando o teu espírito. Matando, trazendo, ao invés de trazer paz, está trazendo tribulação. E começa com esse ajuste, com esse relacionamento, com entendimento. Por isso que a palavra realmente tem que penetrar, para a gente conseguir achar esse equilíbrio e conduzir a vida de forma prazerosa. Para que dê certo relacionamento familiar, para que realmente a sua casa seja um lugar prazeroso, um lugar de paz, de harmonia. É aquilo, tem tanta coisa, por isso que vai lá ler o 5 Linguagens do Amor, se você não leu ainda, vai ler, por favor. Vai ler dos filhos também, para você entender. Às vezes, tem coisas que a gente ensina, que são coisas simples. Por exemplo, eu estava vendo algo, a gente faz refeição todos os dias juntos, mas todo mundo na frente da televisão. Não, isso não é refeição juntos. Isso é refeição com a televisão, assistindo o que não deve. Quando deveria estar juntos, ali é um momento nosso, é um momento prazeroso, um momento que nós estamos celebrando, conversando, um momento de união com a família. E eu não abro mão disso, viu? Eles estão aqui, eles sabem disso. Não abro mão disso. Sentamos à mesa e nada de televisão. Sentamos à mesa para sentar à mesa e comer, almoçar, jantar e ali conversamos. Alguma coisa sempre importante sai. Ou estamos fortalecendo o relacionamento familiar. Hoje, infelizmente, e eu disse há uns dias atrás, que essa simples atitude, foi feita pesquisa, que essa atitude faz toda a diferença no crescimento e desenvolvimento dos filhos.
tanto para bem, para quem faz, e para mal, para quem não faz. Sabia? Vai enfraquecendo, vai perdendo a referência, que é extremamente importante. Você vê que é uma coisa simples, aí a gente volta ao tempo antigo, que isso era uma regra, né? Era realmente uma regra, e infelizmente vem se perdendo aí. Todo o nosso crescimento é preciso intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais. Eu tenho essa intenção, eu tenho esse propósito e eu vou crescer. Senão você não cresce. A gente faz as coisas de propósito, com a intenção de fazer. E isso acontece de forma progressiva, também não crescemos do dia para a noite. Não evoluímos do dia para a noite. É um crescimento progressivo. É dia após dia. Vamos lá, pode colocar aí. Filipenses 3,16. Diga comigo, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, o que já sabemos. Se nós vivêssemos já de acordo com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós já alcançamos, poderíamos estar muito à frente, muito além. Volta lá, que tipo de solo é o teu coração? Como você recebe a palavra? Isso vai fazer a diferença no resultado. O fruto vai aparecer na ponta. Você sabe por quê? Isso é muito simples, tá? A gente sempre fala sobre isso. Quando uma árvore não frutifica, o problema está na raiz dela. E a raiz está debaixo da terra. Você não vê. A raiz. A gente não vê. Está oculto. Então eu preciso tratar a raiz. Tratar a raiz para que o fruto apareça. Está entendendo ou não? Sim ou não? E como é que eu trato a raiz? Eu preciso adubá-la. Por isso que eu falo, invista na sua vida espiritual. Leia, tenha uma Bíblia que você acompanhe, registre, tenha uma Bíblia de estudo, os livros que a gente tem orientado vocês, leia, medite, isso vai te ajudar, vai trazer clareza, vai te ajudar a ajustar, a não cometer os erros que vem cometendo, porque os problemas vêm de onde? Dos erros que cometemos. Aí vai aparecer a consequência. Então, eu começo a ter sabedoria, discernimento naquilo que eu vou fazer. Eu sei discernir entre o certo e o errado, que é sinônimo de maturidade espiritual. Eu tenho crescido, eu já sei discernir o certo e o errado. Quando eu era criança, diga comigo, falava, pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, diga comigo, deixei para trás as coisas de criança. Espiritualmente. Quando a gente se torna adulto, homem, mulher, acabou as coisas de criança. Não pode mais. Se ainda temos atitudes de criança, então vamos voltar à colocação novamente. Criança não pode receber coisa de gente grande. É criança ainda. Como é que você vai colocar coisas maiores, responsabilidades maiores? Dá mais poder a uma criança. Ela não tem maturidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, pedimos e exortamos a vocês, no Senhor Jesus,
Diga comigo, que cresçam nisso cada vez mais. É um crescimento contínuo. Tem que crescer cada vez mais. Temos que evoluir, amadurecer cada vez mais. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Antes cresçam na graça, diga comigo, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Todo direcionamento é para esse crescimento, esse desenvolvimento. Se você se conformar a estar e permanecer aonde está, você não vai viver essa vida maravilhosa que Jesus apresentou e foi testada e aprovada por Ele. Eu estava dizendo agora há pouco que eu estava lendo, meditando sobre isso, não que eu precisasse ler sobre isso, que para mim não são pontos relevantes. Mas, às vezes as pessoas querem comparar o nosso Deus com outros deuses, e não existe a mínima comparação. Verdade. Qualquer livro santo e sagrado que você conhece, que existe no mundo, qualquer um, com a diferença que a Bíblia Sagrada é o mais poderoso de todos, mas a Torá também porque é a Bíblia Sagrada do Velho Testamento. Mas aí eu pergunto para você, qual o livro santo, sagrado, de qualquer religião, que revela um Deus que operou as manifestações sobrenaturais na natureza que o nosso Deus operou? Quem parou o sol e a lua? Quem abriu o mar vermelho? Quem? Na história, qual livro sagrado tem? Quem ressuscitou mortos? Quem? E mais? Quem foi o único que morreu e ressuscitou? Cadê Buda? Cadê Maomé? Cadê o Gandhi? Cadê? Cadê o Nosso Senhor, Nossa Senhora, Nosso Conde? Cadê? Só um morreu e ressuscitou. Só um venceu a morte. Só um. Às vezes as pessoas querem comparar o que não há comparação. Nem perto de haver comparação. Ou comparações. Milagres estrondosos, poderosos, que está aí a ciência comprovando cada um deles. Porque são inexplicáveis. Então não há comparação. Não existe Deus como o nosso Deus. Dá uma salva de palmas para Ele, vai. Isso. Para Ele. A Bíblia, ela nos mostra um caminho que leva à salvação, o único que leva à salvação, a porta certa, ao pastor certo, que ele diz, eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou o mediador, eu sou o Senhor. É o único. Por isso que nós temos que estar envolvidos com a Bíblia o tempo todo. Às vezes as pessoas, o grande problema é achar que, a partir do momento que você se torna cristão, você se torna burro, fraco, sem direção. Não, é totalmente ao contrário. É a forma de se absorver que está errada. É a forma de se absorver. É o que eu disse, nós nos tornamos tímidos somente por pecado. Por resto, nós somos extremamente ousados. Extremamente ousados. Nós enfrentamos, nós encaramos. É o que eu disse, né? A orientação que o Senhor deu a Josué.
Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, serei com você. Não te deixarei, não te desampararei. Momentos antes de entrar no processo de conquistar. Mas qual foi a receita que deu a ele? Diga comigo, seja forte e corajoso. Diga, esforça-te e tenha bom ânimo. Não aparta da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. Só então prosperarão os seus caminhos, você será bem-sucedido. É a mesma coisa. Por isso que, quando a gente fala assim, você precisa ler a Bíblia todos os dias, você precisa ouvir a palavra todos os dias, porque todos os dias você se esquece. O Senhor disse a ele, medita nela de dia e de noite, não aparta da tua boca, só assim você será bem-sucedido e prosperarão os seus caminhos. Vocês vão prosperar. E serão bem-sucedidos em tudo. E ele, a Bíblia diz que ele não deixou de cumprir nada do que o Senhor mandou, e ele conquistou tudo também que o Senhor prometeu. O nosso padrão de mentalidade é o de Cristo. Vamos lá. 1 Coríntios 3, 1 a 3. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Olha o que Paulo está falando em Coríntios. Olha, quando eu fui até vocês, eu não pude falar como homens espirituais. Tive que falar com vocês como gente fosse do mundo ou criancinhas espirituais. Tive que alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Vamos ver o que é isso? Por que ele entendeu que era criancinha? Diga comigo, tem ciúmes um dos outros? Isso é atitude de criancinha? Né? Birrinha, ciúminho. Discutem e brigam entre si. Não, são criancinhas espirituais. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? E as pessoas do mundo que fazem isso. São elas que agem assim. Então, nós fomos chamados para vivermos num padrão alto, nos diferenciarmos totalmente na conduta e no estilo de vida do mundo. Não é para ser a mesma coisa. Nós fomos chamados para nos diferenciarmos, né, nas atitudes, e uma atitude que glorifica a Deus e honra a Deus. É como eu disse, o que acontece muitas vezes com muitos familiares, filhos, maridos, esposas e etc. Não querem porque não conseguem ver mudanças. As mudanças precisam acontecer e as pessoas precisam ver as mudanças. Tiago 1:21, portanto, removam toda a impureza, maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela, diga comigo, tem poder para salvá-los. É a primeira coisa, a palavra tem um poder para nos salvar. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, diga comigo, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Por isso que você precisa estar atento ao seguinte. Quando a palavra penetra, e da forma que ela penetrar, ela vai trazer maturidade a você. E dessa maturidade, vai trazer poder para a tua vida. E o fruto vai aparecer. Porque você não pode ser, olha aqui para mim, e eu vou falar uma coisa séria para você, tá? Se você é criança imaturo, você vai ser, com certeza, você vai enganar você mesmo, e vai estar com aquela confiança da velha fé,
que um objeto sagrado ia trazer proteção para você. Se você tivesse aí um pigentezinho, uma cruz, ou se você tivesse aí o que muitas igrejas evangélicas trabalhou, a chave, né? A chave, o tesouro, o cajado, e assim por diante, tantos outros objetos, sua vida vai mudar. Vai? Sim ou não? Não, não vai mudar. Não vai. O que vai mudar é a palavra aí dentro. Gerou maturidade, entendimento, discernimento. É isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai trazer resultados poderosos. A palavra entra e entra com entendimento. Eu não posso ser mais esse. Eu não serei assim. Eu quero ser o homem segundo a palavra. Eu não quero ser menino imaturo, eu quero ser homem. Sabe por quê? Eu quero coisas de homem. Quero coisas de gente grande. Quero coisas de mulheres. Quero que Deus confie. Pois se vocês se ouvirem a palavra e não praticarem, diga comigo, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Por isso que eu falei, olha no espelho. Olha no espelho. Porque senão, daqui a pouco você não está nem lembrando como você era. Está nem lembrando o que mais você tinha. A palavra, ela nos traz essa revelação. Nós sabemos como nós estamos. Nós conseguimos nos ver. Olha a profundidade disso. Nós conseguimos nos ver internamente. No espelho você não se vê externamente? Sim ou não? A palavra você se vê internamente. Como você está. Entendeu? Aí você tira aquilo que precisa tirar. Organiza aquilo que precisa organizar. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, diga comigo, sem esquecer o que ouviram. Eu vou repetir de novo pela importância do versículo. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, liberta da cegueira, da escravidão, da vida derrotada, da vida miserável, da ignorância, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, diga comigo, serão felizes no que fizerem. Puxa vida. Serão felizes no que fizerem, ou em tudo que fizerem. Por isso que tudo está na maneira de se ouvir. Como você tem recebido a palavra e como ela tem penetrado aí. Nós somos totalmente responsáveis por nossa vida espiritual, pelo progresso em Deus. A responsabilidade da sua vida espiritual é sua. Da minha é minha. Da do outro é do outro. Você é totalmente responsável pela sua vida espiritual. Bispo, eu não estou feliz com a minha vida espiritual. Você vai ter que investir nela. Você vai ter que investir tempo no seu relacionamento com Deus, meditar a palavra, ouvir a palavra. A fé vem do ouvir, e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir a palavra. A palavra nos torna mais sábios. A palavra nos torna mais lúcidos, mais maduros. A palavra nos fortalece, nos alimenta. Vamos lá. Filipenses 2,12 diz assim: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Diga comigo, agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Quer dizer, eu estava aí com vocês, vocês seguiam as minhas instruções. Agora que eu estou longe, ainda mais. Que é aquilo, né? Não é porque tem alguém te vendo. Faça muito mais quando não tem ninguém te vendo. Porque Deus está te vendo. Trabalhem com afinco, o que eu disse
Até agora, ó, diga comigo, trabalhem com afinco a sua salvação. Opa, então quer dizer que ela não está garantida? Trabalhe isso com afinco, com a sua salvação. Nós estamos nesse desenvolvimento. Obedecendo a Deus com reverência e temor. Vamos lá. Portanto, deixamos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando, diga comigo, maturidade em nosso entendimento. Percebe que Paulo está trabalhando o tempo todo, esse é um grupo, a mensagem está destinada a um grupo de pessoas imaturas. E está trabalhando o tempo todo para amadurecê-los, para levá-lo à maturidade. Deixamos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento, pois é possível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram. Querido, confere aí, porque, diga comigo, repita comigo, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo. Para aqui um pouquinho, por favor, deixa aí. Esse versículo, a primeira vez que eu meditei nesse versículo, ele me causou um temor gigantesco. Aqui nesse versículo eu entendi porque muitas pessoas não conseguem se levantar. Eu vou repetir, só me ouça. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais, que são muitas as dádivas celestiais, e se tornaram participantes do Espírito Santo, já tiveram experiências com o Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra, que a palavra de Deus é boa, e os poderes do mundo por vir, já experimentamos um pouco daquilo que está por vir. Diga comigo, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento. Pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. As pessoas vão brincando, não vigiam, não tratam com seriedade sua vida espiritual, não andam em temor, e vão brincando. E muitos, depois de passarem por experiências tão grandes, tão gloriosas, receberam o Espírito Santo, experiências de bênçãos do futuro, do futuro por vir, e acabam sendo vencidos e voltam ao pecado. O texto causa pavor, que diz: é impossível que voltem ao arrependimento. Isso é sério demais, por isso que nós não podemos brincar com a nossa vida espiritual. E se é impossível que voltarem ao arrependimento, salvação é através do arrependimento. Já parou para pensar? Então quer dizer que a pessoa não se arrepende mais? Tem remorso chora, mas não muda de vida. Já viu algumas pessoas que chora pela consequência, mas volta a fazer a mesma coisa? Conhece alguém assim? Chora, mas daqui a pouco está fazendo tudo de novo, fazendo a mesma coisa. Arrependimento, como disse, é metanoia, é mudança de mentalidade, é mudança de direção. O que mostra que nós nos arrependemos de verdade? A mudança.
Nós mudamos, nós passamos por uma mudança, por uma transformação. Isso causa realmente pavor. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção do Senhor. Está se referindo a nós. Ó. Volta ali, quando a terra absorve a chuva, a palavra também vem como chuva, que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. O Senhor é o lavrador, nós somos abençoados, porque nós estamos produzindo uma boa colheita. Mas olha ao contrário disso. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim, queimada. É algo extremamente assustador. Amém, pessoal? Amém. Nós estamos falando de crescimento, de amadurecimento. Precisamos crescer. Você é o único responsável pela sua vida espiritual. Você é o único responsável pela sua fé. Você é o responsável como a palavra vai penetrar, de que maneira que ela vai germinar aí. O seu coração é essa terra, esse solo fértil, que vai gerar pode ser uma produção de 30, 60, 100 vezes mais, ou não produzir nada. Tudo está na forma que ouvimos a palavra. Amém? Fique em pé, por favor. Negligenciar na fé é extremamente perigoso. Volta ali Romanos para mim, por favor. Deixa eu ler isso aqui. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, diga comigo, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Quando a gente despreza a palavra, o conhecimento de Deus e a sua palavra, nós somos entregues a uma disposição mental para fazer aquilo que não deviam. E quando nós fazemos aquilo que não devíamos fazer, nós colhemos aquilo que não queríamos colher. O resultado é aquele que nós não queremos. Tanto é que se eu seguir aqui, diz assim, tornando-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estando cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, mas não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Com seus olhos fechados, por gentileza, nós precisamos crescer. O discípulo, ele se parece com o mestre. Nós precisamos nos parecer com Cristo. Precisamos desenvolver essa natureza, essa maturidade. Nós ouvimos muito nessa manhã sobre maturidade. E você precisa buscar essa maturidade. Deus quer com você um relacionamento realmente de intimidade. É de conhecê-lo realmente. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ele quer se revelar a você. Agora,
Como você tem recebido a palavra? Que tipo de terra é o seu coração? Não despreze mais a palavra, porque a palavra é a energia, é o poder que você precisa para produzir, para viver uma vida altamente frutífera. Ela carrega essa unção, ela carrega essa energia, ela carrega esse poder. Peça ao Espírito Santo que te ajude a ser um discípulo que se parece com seu mestre, nos mínimos detalhes. Talvez você seja uma pessoa que está frequentando a igreja, mas você nem mesmo você consegue ver muita mudança em você. E se você não consegue, talvez os membros da sua família não conseguem ver que você é uma pessoa diferente. Você não se tornou mais parecido com Cristo. E precisa buscar isso. O discípulo se parece com seu mestre. Peça a Ele. Espírito Santo, me ajude. Que a partir de hoje, desse domingo, realmente você tome essa decisão. A primeira coisa que eu dei a você como resposta: por que você está aqui? Porque você está desenvolvendo a sua salvação. E você não pode abrir mão dela. Você sabe para onde você quer ir. Você sabe para onde você está determinado a ir. Você não abre mão da sua salvação por causa de problemas, por causa de situações, sentimentos, pensamentos. Porque você não quer ser um derrotado eterno. Você não quer ser um derrotado eterno. Mas você quer ser mais do que vencedor em todas as coisas. Fala com Deus. Peça o Espírito Santo, não deixe mais que o pecado afete suas ações, pensamentos, porque isso é fruto de uma mente dividida. Não permita mais que o seu coração seja solo espinhoso, que acabe estrangulando as promessas do Senhor. Uma mente dividida não progride, você quer progredir. Precisamos viver sem nenhuma opção, porque a única opção é o Senhor, é o único caminho. Muitos têm muitas opções e precisa eliminar as opções. É uma só opção, um só caminho, um só Deus, um só Senhor da sua vida. Não deixe o diabo te cegar, tirar a palavra do seu coração. Diga que você será esse solo fértil, que a semente penetra e germina e produz 30, 60, 100 vezes mais. Pare de brincar de ser cristão. Viver uma vida morna, dividida e consequentemente caminhando para uma destruição. Não, chega, não brinca mais. Cuida da sua própria vida espiritual, investe nela. Se você não cuidar, quem vai cuidar? Não tem ninguém para cuidar, é você. É você, o Espírito Santo, fale com Ele. Se você ainda não entendeu que a sua vida espiritual é fracassada, se a vida espiritual é fracassada, não seja um eterno fracassado, porque isso vai conduzir a uma eternidade de fracasso.
O Senhor disse: do que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que tipo de solo é o seu coração? Fala com Deus. Fala: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a crescer, me ajuda a amadurecer. Me ajuda a revirar essa terra, a cortar essa terra que é o meu coração para receber a semente. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a crescer, a me tornar um homem maduro. Eu não quero ser mais um menino. Eu não quero ser mais um imaturo espiritual, uma imatura espiritual. Eu quero crescer, eu quero ser maduro, eu quero ser homem, eu quero poder, eu quero que Deus confie coisa de gente grande nas minhas mãos. Diga isso a Ele. Chega. Diga: a palavra vai penetrar agora com profundidade. Tudo depende de como você tem ouvido a palavra. Tudo depende de como você tem recebido a palavra. Chega de ouvir de qualquer maneira. Chega, que ela crie raiz, que ela penetre com profundidade. Ela vai levá-lo a um outro nível. A sua vida será transbordante, poderosa, gloriosa. Diga a Deus: não tem outro lugar para mim, Senhor. Sabe por quê? Como diz essa canção: nenhum outro lugar vai estar bom se Deus não estiver. Nada pode nos preencher, nada pode nos satisfazer se a presença de Deus, se o Espírito Santo de Deus não estiver. Nada pode satisfazer, nada pode preencher, absolutamente nada. Diga isso a Deus. Não tem outra opção. Diga a Deus: Senhor, não tem outra opção para mim, não tem outro caminho para mim. Eu quero intimidade com o Senhor, eu quero conhecê-lo profundamente. Eu quero que as pessoas o vejam na minha vida. Eu quero que as pessoas consigam reconhecer o Senhor em mim. Que as pessoas vejam que eu sou discípulo do Senhor, que eu me pareço com o meu mestre. Tome essa decisão, que você vai se parecer com o seu mestre. Tome essa decisão, que você vai se parecer profundamente com o seu mestre, internamente, externamente, no seu caráter, na sua natureza, nas suas atitudes. Se pareça com Ele. Se pareça com Ele. Se pareça com Ele. Cresça nele. Amadureça nele. Cresça. Oh, meu Deus, nós queremos intimidade com o Senhor. Não tem outro lugar para nós, Pai. Não tem outro lugar. Rasgamos o nosso coração, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Que nós possamos ser esse tipo de discípulo. O discípulo que se parece com o mestre de verdade. Que tem o caráter, a natureza do mestre. As ações, as reações do mestre. Vem, Espírito Santo. Vem ao encontro desses homens, dessas mulheres. Transforma a cada um que aqui está. Se muitos até então não se pareciam com o Senhor, que a partir de hoje se levante homens e mulheres que se pareçam, que imitem o Senhor. Se até hoje havia muitos imaturos, que a partir de hoje, meu Deus, possamos sair daqui maduros na fé. Aleluia. Diga isso a Deus. Não tem outro lugar para mim, Senhor. Não tem outro lugar para mim. Sabe por quê? Nenhum outro lugar vai te satisfazer. Nenhum outro lugar vai te preencher. Nenhum. Aleluia.
Isso, diga a Ele. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória. A glória de Deus. Aleluia, Senhor. Nós não sabemos. Diga a Ele. Diga a Ele. Diga a Ele, santo. E Ele diz a você: seja santo porque eu sou santo. Seja santo porque eu sou santo. Santo. Aleluia. Santo. Nós declaramos isso, Senhor. Tu és santo, Senhor. Toma a vida da tua igreja, toma o teu povo, Senhor. Entra limpando, purificando, transformando. Aleluia. O Senhor é santo. O Senhor é santo. Oh, meu Pai, santifica-nos, purifica-nos, renova-nos. No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. A glória de Deus. Diga, quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Com seus olhos fechados, diga a Deus que você o ama, que não tem outro lugar para você. Você sabe por quê? Nada pode nos tornar plenos. Somente Ele, na presença dEle. Somente Ele. Tudo que a gente colocar no lugar de Deus rouba a nossa paz. Não nos preenche, não nos satisfaz. Aquilo se torna um problema para nós. Porque Ele ocupou o lugar que não pode ser ocupado por ninguém. Por nada. A gente já não tem paz com aquilo. Aquilo já não traz prazer mais. Porque quando diz quem já pisou no Santo dos Santos, é na presença de Deus. Não tem outro lugar para Ele. Tudo é muito bom, mas se Ele estiver. E se Ele não estiver, nada. Busque isso. Saia daqui decidido a ser o discípulo que se parece com seu mestre. A ser maduro na fé. E saia daqui determinado a partir de hoje. Você nunca mais vai ouvir a palavra de qualquer maneira, porque você sabe que ela tem unção, poder, energia para tornar a sua vida extremamente produtiva. É tudo que você precisa para vencer. Construir uma vida extraordinária. Que é coisa de gente grande? Então precisa ser maduro. Que o Espírito Santo faça de você um discípulo a ser imitado,
a ser seguido. Fazei discípulos, o Senhor disse. Se você é um discípulo, você vai fazer discípulo. Porque as pessoas querem ser como você, agir como você, colher os resultados que você colhe. Porque você é um discípulo. Espírito Santo, eu entrego a cada um nas tuas mãos. Que essa palavra penetre com profundidade. E que nenhum de nós venhamos sair da mesma maneira. Com quem nós nos parecemos? Com quem? Se nos parecemos com o nosso Mestre. E que a sua palavra penetre com unção, com poder. E que nós possamos produzir frutos. Frutos gloriosos, extraordinários. Ajude-nos a crescer, a amadurecer. Que possamos sair daqui mais maduros. Não podemos brincar, porque, como o Senhor disse, é impossível que muitos voltem ao arrependimento. Que não venhamos ser como muitos que foram longe demais e não conseguiram voltar. Abençoe a todos. Eu oro por todos. Entrego a todos nas tuas mãos. Cuida de cada um, Senhor. Fala melhor às mentes e aos corações. É o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém para Jesus.